Olá, vou falar sobre o protótipo que foi desenvolvido para realizar as experimentações com os 5 casos propostos, né, para verificar e validar a instanciação do framework. Foi criada essa prototipação, o nome que foi dado foi PIFWA, que é a sigla, né, para indicar que é o protótipo da instanciação do framework em inteligência artificial, já que não foi dado ainda um nome específico para essa aplicação, visto que ele é um protótipo. Né? Então, a execução desse protótipo ele pode ser tanto feita via web ou via celular, que ele é uma aplicação web responsiva. Ele pode ser executado de qualquer dispositivo, no computador, notebook, tablet, celular. Então, eu vou fazer a demonstração desse protótipo pelo celular. Então, clicando nesse ícone, nós entramos no protótipo. O protótipo ele tem uma tela de login. Nós temos inicialmente 3 usuários. Né? Esses usuários são o administrador, que pode fazer tudo dentro desse protótipo. A prototipação para a aplicação que pode ser desenvolvida, instanciada do framework, que é a proposição dessa pesquisa. O usuário especialista em tecnologia, que são os desenvolvedores, os engenheiros de software que queiram instanciar do framework para construir uma aplicação que possa, então, auxiliá-los na tomada de decisão, na escolha de algoritmos de inteligência artificial e inteligência computacional para a construção de aplicações de inteligência artificial. E o terceiro usuário é o especialista de negócio, que são gestores públicos, procuradores, qualquer servidor que queira fazer uso dessa instanciação do framework para ter um apoio na tomada de decisão em cima dos dados que por eles são utilizados. Então, vou entrar aqui como administrador. Então, a gente vai colocar a senha. Essa senha já está gravada, vou utilizá-la e vou entrar no protótipo, com o objetivo de fazer as verificações e validações dos objetivos desse framework. Então, nós temos a tela inicial. Né? Essa tela inicial faz a apresentação dos objetivos, né, das características dessa instanciação do framework. Temos o menu de configurações, onde você pode fazer as configurações de toda a ferramenta em relação ao perfil de acesso, ao cadastro de usuários, em relação à tecnologia, as abordagens técnicas, linguagem, algoritmos, hiperparâmetros e tipos, em relação à caixa de ferramentas, os problemas, os objetos, a temática, projeto, dados, treinamento, em relação ao aprendizado, as políticas, a ação, a codificação e os algoritmos. Então, aqui se configura toda a ferramenta. Temos esse menu de artefatos, que permite acessar o Drive com todos os artefatos gerados por essa pesquisa, e a de sobre, que contextualiza sobre essa aplicação, que na verdade é uma prototipação do que se pode fazer em termos de distanciamento do framework de inteligência artificial e computacional proposto. E a tela de início. Na tela de início, nós temos o botão de ação, recomendação, que é uma das contribuições que se pode obter com essa pesquisa do framework de inteligência artificial e computacional. Então, clicando aqui em recomendação, é possível, então, se ter acesso aos projetos que foram cadastrados naquele menu, na área de configuração. Aqui nós temos 5 projetos cadastrados, que são os 5 casos que foram propostos para verificar e validar a instanciação do framework, a proposta do framework, que em relação ao caso 1, que é a portabilidade para usuários, e nós temos aqui uma simulação sobre a melhor forma de cobrança da dívida. Para o caso 2, que é a escalabilidade de uso, nós temos a simulação descoberta do perfil do devedor. Para o caso 3, multimodalidade, nós temos a simulação seleção de documentos por características. Para o caso 4, que é a comparabilidade, nós temos a seleção de processos para análise. E para o caso 5, que é a multiobjetividade, nós temos a análise de produtividade dos procuradores. Esses são os 5 casos que foram elaborados, pensados para verificar e validar essa instância ou o instanciamento do framework e daí verificar se os objetivos da pesquisa foram alcançados. Então, só para uma rápida demonstração, porque depois eu vou contextualizar o framework para que você possa entender esse apoio na tomada de decisão que a ferramenta propõe fazer. Lembrando que esse protótipo é um protótipo, uma ferramenta para mostrar como pode ser feito um instanciamento do framework. Essa prototipação, em termos de interface, em termos de design, ela pode ser feita de acordo com a necessidade do desenvolvedor, dos usuários que queiram instanciar esse framework. Então, nós temos, selecionando um desses projetos, selecionando dessas simulações, ela é preenchida já automaticamente com as 4 ações que foram prototipadas para verificar essa instanciação do framework. Observem que para cada um dos casos, né, para cada uma das simulações para os casos, nós temos o conjunto de 4 ações que são baseadas no mapa de política de acordo com o aprendizado de máquina que foi realizado. Então, ao contextualizar o framework, vai ficar mais simples entender como é o porquê esse funcionamento. Mas, para que se tenha um exemplo, eu vou pegar o primeiro caso, que é a melhor forma de cobrança da dívida,
que pode ser ou protestada ou ajuizada, e baseado nas opções, por exemplo, se for uma pessoa física, se for um auto de infração, se for um ativo regular, a pessoa informar o usuário que ele quer protestar, o que vai acontecer é que, baseado com o aprendizado, que é o aprendizado por reforço, utilizado com base nos dados que foram levantados e foram importados para esse protótipo, e passado pelo aprendizado de máquina por reforço seguro, que é o Safe Reinforcement Learning, ele criou um mapa de políticas. Esse mapa de política vai dizer se essas ações são recomendadas ou não. Nesse caso, ele está dando dislike, então, com base no aprendizado, com base no mapa de políticas que ele aprendeu a recomendar, ele está dizendo que essa não é uma boa ação. Para uma pessoa física cuja infração é um auto de infração, a situação dele é ativo regular. Se eu disser que ela deve ser ajuizada, então ele já está dando um like, recomendando que é uma boa ação. Então, essa recomendação, de like ou dislike, vai depender do aprendizado que a máquina, que a gente chama aqui nesse framework de kernel, que é a máquina que aprendeu sobre aqueles dados, no processo que é chamado de aprendizado de máquina por reforço, onde ele usa um algoritmo chamado Kill Deep Learning, ele captura esses dados e vai aprendendo com base nas ações que são executadas pelos vários usuários, são 3 modelos que são utilizados, e com base nesse aprendizado ele gera um mapa, ele gera uma tabela de recomendação, que a gente chama de políticas. E aí, de acordo com essa tabela de política, ele vai dar o like ou o dislike como base no aprendizado, que pode mudar com o passar do tempo, porque como é um sistema responsivo online, ele pode acessar isso de qualquer dispositivo, a qualquer momento, e ele interagindo com o uso dessa ferramenta, o kernel, que é a inteligência artificial, está ali aprendendo com as ações, pode mudar com o passar do tempo a inferência sobre esse conjunto de ações. Para entender como é que ele auxilia o especialista em tecnologia, porque aqui ele está auxiliando o especialista em negócio, dando a recomendação com base nos dados. Mas o especialista em tecnologia, ele pode observar essa recomendação e verificar nessa ação aqui de estado, percebendo que isso aqui é um problema de classificação. Esse problema de classificação, ele foi solucionado por uma família de algoritmos, e a família utilizada aqui foi da família estatísticos supervisionados. E foi utilizada uma técnica para resolver esse tipo de problema, e a técnica utilizada foi a Randall Forest. Então, uma forma também de auxiliar, dar apoio aos especialistas em tecnologia, é informar os algoritmos que podem ser utilizados, esses algoritmos são de qual família, e essas famílias resolvem que tipo de problema. Então, para dar uma visão completa, né, do quadro, por exemplo, se nós clicarmos aqui em estado, nós vamos ver todos os estados que foram mapeados para o kernel, para a inteligência artificial desse framework, que são o estado de classificação, predição, agrupamento, causalidade, otimização e busca. Se nós clicarmos em classificação, nós vamos ver que existem 2 famílias que foram mapeadas para classificação, redes neurais supervisionadas e estatísticos supervisionados. Se clicarmos em técnicas, né, nós temos todas as técnicas aqui, mas se voltarmos para a família e selecionarmos redes neurais supervisionadas, nós vamos ver somente as técnicas mapeadas para redes neurais supervisionadas. Então nós temos o Convolutional Neural Network, o Long Short Term Memory, o Multilayer Perceptron, o Recurrent Neural Network. Se nós voltarmos aqui e formos, por exemplo, para estatísticos supervisionados, aí nós vamos ver que tem Anomaly Detection Tree, o Decision Tree, o Car-Nearest Neighbors, o Linear Regression, Logistic Regression, Randall Forest, Support Vector Machine. Então vejam que a ferramenta, né, ela também apoia dessa forma. Os especialistas em tecnologia podem saber quais são as técnicas que pertencem àquela família que resolvem aquele tipo de problema. Então, se nós voltarmos aqui para estados e selecionarmos, por exemplo, agrupamento, né? Então, as famílias de agrupamento, nós temos redes neurais não supervisionadas e estatísticos não supervisionados. Se selecionarmos redes neurais não supervisionadas, nós temos uma técnica que é a SOM, que são os mapas auto-organizáveis. Se voltarmos aqui para a família e formos para estatísticos não supervisionados, nós temos aqui 2 técnicas mapeadas, o Hierarchical Clustering e o K-means. Se voltarmos e selecionarmos, por exemplo, do estado otimização, nós vamos ter famílias como enxames, evolucionários e busca local. Se selecionarmos enxames, aí nós temos mapeados aqui 4 algoritmos, o Ant Colony Optimization, o Artificial Bee Colony, o Fish School Search e o Particle Swarm Optimization. Se voltarmos para a família e selecionarmos evolucionários, aí nós vamos ter o Artificial Immune System, teremos o Evolutionary Algorithms, o Genetic Algorithm, o NSGA, que é o Non-Dominated Sorting Generic Algorithm. Então, observem que é sempre indo da classe de problema, que é o estado, dessa classe de problema nós vamos para a família, e da família vamos para as técnicas. Então, se existe mais de uma família que resolve aquela classe de problema, você pode selecionar qual família.
Se aquela família tem mais de um tipo de técnica que pode ser utilizada, são mostradas as técnicas. Então, a ideia é que essa ferramenta ela apoie os especialistas em tecnologia, que não têm um know-how ainda, um bom conhecimento ou um forte conhecimento em inteligência artificial, e ela pode ir guiando, mostrando as classes de problemas que aqui é mapeado como estado. Vou explicar por que nós chamamos de estado, porque existem estados e ações dentro do Reinforcement Learning. Existe dentro da classe de problema quais são as famílias que podem resolver essa classe de problema, e dentro da família quais são os algoritmos que podem resolver aquela classe de problema. Então, esse sistema ele dá esse apoio ao especialista em tecnologia nesse sentido, de mostrar quais são as famílias, as técnicas que podem ser utilizadas para a resolução de um determinado tipo de problema. Além disso, ele também fornece o algoritmo que foi utilizado para gerar aquele aprendizado, e a pessoa pode, então, fazer os ajustes necessários nesses algoritmos através dos seus hiperparâmetros, além de uma explicação de como o algoritmo funciona. Por exemplo, se nós olharmos esse problema, né, que é do primeiro caso, que é a portabilidade para o usuário, já que ele tanto serve para um usuário de negócio, para um especialista de negócio, como um especialista em tecnologia, e tendo como uma simulação a melhor forma de cobrança, o kernel sugeriu que o algoritmo que fosse utilizado para a resolução desse problema, o aprendizado desse problema, fosse o Randall Forest. Então, por isso que quando a gente verifica que isso aqui é um problema de classificação, cuja família que foi recomendada pelo kernel é um estatístico supervisionado, e a técnica que foi recomendada pelo kernel é um Randall Forest. Então, se ele clicar em explicação, o usuário clicar em explicação, ele vai ter a explicação daquele algoritmo. Vou fazer um exemplo de como utilizá-lo para ou ser usado para resolver um problema da classe de classificação ou um problema da classe de predição. Então, o que é o Randall Forest, ou a floresta aleatória? Então, é um método geral de florestas de decisão aleatória que foi proposto pela primeira vez por Tim Can-Ho em 1990. Então, o objetivo da explicação é justamente contextualizar sobre aquele algoritmo que foi recomendado pelo kernel. Então, nessa explicação é mostrado a introdução sobre a técnica, colocado o link da pesquisa que originou o estudo dessa proposição, dessa técnica, o método computacional utilizado para a aplicação da técnica. Então, há uma contextualização sobre o algoritmo que foi recomendado. Se o objetivo for executar o algoritmo, então, clica-se aqui em Colab, ele vai abrir esse ambiente de desenvolvimento online, onde vai permitir que o usuário parametrize, modifique os hiperparâmetros. Ele vai permitir, então, clicando em Colab, é aberto esse ambiente de desenvolvimento online, e onde é permitido, então, que se faça a utilização do código para fazer o aprendizado. Então, vem também uma explicação sobre o algoritmo. É proposta aqui a utilização da instalação do Origin Canvas, que é uma biblioteca de Data for Machine Learning, que simplifica bastante o processo de codificação. Então, aqui é possível instalar a biblioteca, após a biblioteca ser instalada. Então, se importa a biblioteca, e aí vem os comandos. Aí vem o comando para carga do arquivo, o arquivo de dados, né, o conjunto de dados que foi utilizado ou que se quer utilizar para fazer o treinamento. É instanciado um objeto desse conjunto de dados. Então, vem os comandos para fazer explicações dos dados, comandos para imprimir esses dados, visualizando o conjunto de dados, quantos registros existem, quantos campos possuem, quais são os tipos de campos, quais são as classes desse conjunto de dados. Depois é instanciado um objeto dessa técnica que foi recomendada pelo kernel, passando os hiperparâmetros. Esses hiperparâmetros podem ser alterados na própria ferramenta. Depois é instanciado o objeto da técnica com o conjunto de dados que foi importado, e aí é feito o treinamento com base na técnica cross-validation, determinando aqui o percentual de 70-30, 70% para treinar e testar e 30% para validar, mas também esse percentual configurável. Depois é visto as métricas que são utilizadas aqui, que é a acurácia, a precisão, a revocação, o F1 e a curva ROC, onde se pode verificar se o treinamento foi suficiente, se precisa de mais dados, se precisa treinar mais. E, por fim, duas outras técnicas aleatórias. Então, sempre, em cada simulação, são usados 3 cenários. O primeiro cenário é aquela técnica recomendada pelo kernel, e o cenário 2 e 3 são técnicas que resolvem aquele tipo de problema. Então, toda simulação vai ter 3 cenários. O primeiro cenário é a técnica recomendada pelo kernel, e os 2 últimos cenários são as técnicas que resolvem o mesmo tipo de problema. Então, são instanciados, né, métodos dessas técnicas que foram escolhidas aleatoriamente, que resolvem o mesmo tipo de problema, são ligados essas 3 técnicas ao mesmo conjunto de dados, e aí é feito a aplicação da técnica de validação cruzada, usando 70-30, né, que é 70 para testar, para treinar e testar, e 30 para validar, e por fim é feito a aplicação das métricas para verificar o comportamento desses dados, né, em cima com a utilização dessas 3 técnicas. Então, é visto com as 3, o Randall Forest, o SVM e o KNN, que nessa simulação foram os utilizados. Além de se poder importar os dados, a execução pode ser feita na própria ferramenta, visto aqui que nós estamos no celular, e caso se queira baixar o código-fonte, pode ser feito aqui, mas também é disponibilizado o GitHub. Então, pode-se utilizar o GitHub para se ter acesso ao código-fonte. Então,
bastando clicar aqui em ver código, clicando, e você passa a poder baixar o código no repositório do GitHub. Bom, a ferramenta, em termos de portabilidade de usuários, pode-se perceber que ela, com o mesmo conjunto de dados, você atende tanto ao especialista em tecnologia, porque ele mostra ele recomenda qual a técnica que deve ser utilizada, mostrando de que família e que classe de problema está sendo resolvido. E para o especialista em negócios, ele também recomenda a ação que deve ser feita com base no aprendizado que foi realizado com aqueles dados. Então, temos aí a portabilidade de usuários. Em relação à escalabilidade de uso, a ferramenta ela pode ser utilizada para um conjunto de dados pequeno, como também para um grande conjunto de dados. Como? Se nós observarmos aqui, veja que esse problema, que é a descoberta do perfil do devedor, que é uma simulação para verificar o caso de escalabilidade, né, de uso, nós temos um problema aqui de agrupamento. Esse problema, a família recomendada para a solução desse problema foi da família estatísticos não supervisionados, e a técnica recomendada para agrupar, gerar os clusters, e depois de gerar os clusters, os grupos, o especialista em negócio entrar naqueles grupos e rotular, que no caso aqui dizendo se ele é um devedor ou um sonegador, criando os grupos de devedores e sonegadores que foram agrupados por características comuns. Aqui sendo utilizado o algoritmo Camins. Mesma coisa, se clicar em explicação, vai ser exibido uma explicação, um vídeo, contextualizando. Hoje vamos explicado o funcionamento, e aí pode-se baixar os códigos, o código-fonte no GitHub ou entrando no Colab. A característica do Colab, que a ferramenta instancia para poder fazer tudo dentro da ferramenta, é que você pode fazer a conexão usando processadores da própria Google. Então ela permite você fazer uso não só da sua CPU, que é da sua própria máquina, mas ela permite fazer uso da GPU fornecida pela Google ou da TPU, que é um processador apropriado para um grande conjunto de dados. Então, dessa forma, a ferramenta permite trabalhar com um grande conjunto de dados e ainda ter uma boa performance, já que ela vai estar usando. É possível configurar o hardware que vai ser utilizado para esse processamento. O terceiro caso, que é para testarmos a multimodalidade, foi usado como simulação o problema de seleção de documentos por característica. É um problema de predição, família que foi utilizada foi recomendada pelo kernel para solucionar ou resolver esse problema, apoiar na resolução desse problema. Foi redes neurais supervisionadas e a técnica recomendada foi o MLP, Multilayer Perceptron. Novamente, clicando em explicação, você tem um vídeo, né, que contextualiza o MLP. Vamos falar sobre o Machine Learning, o algoritmo Multilayer Perceptron, o MLP, que é uma técnica utilizada para resolver problemas de aprendizado de máquina supervisionada, tanto para a classe de problemas de classificação, como problemas de predição. Para essa simulação, o objetivo foi atender o terceiro caso, que é a multimodalidade, que é mostrar a possibilidade da ferramenta fornecer várias saídas e que possibilite aí a escolha da melhor saída para resolver aquele problema. E aí mostrando a possibilidade da multimodalidade. Para o quarto caso, que é a seleção de processos para análise, o objetivo é mostrar a possibilidade da instância do framework tratar a comparabilidade. E aí o kernel recomendou para esse problema, que é um problema de otimização, o uso da família de enxames, com a aplicação da técnica de Particle Swarm Optimization. O objetivo é mostrar a qualidade do resultado que se pode obter observando a curva de convergência. Então, sempre há uma explicação, né, tem um vídeo explicando a técnica, o GitHub tendo acesso ao código-fonte e o Colab você acessando o algoritmo que você pode executar, testar e mudar os hiperparâmetros. Então, acessando o Colab, você pode configurar, você vai usar CPU, GPU, TPU. Vem a explicação, né, do algoritmo, a instanciação da ferramenta, do Origin Canvas. É possível definir, né, em todos os algoritmos, os hiperparâmetros, aqui especificando a dimensão, quantas dimensões o problema vai ter, quantas interações vão ser executadas, qual a população, os extremos, que é a área de busca, que são os limites, a função custo que vai ser utilizada, quais são os hiperparâmetros em termos de coeficientes, nesse caso, desse PSO, o coeficiente de inércia, o fator de individualidade, o fator de sociabilidade, a velocidade máxima. Então, a característica desses códigos é ter uma seção de configuração de hiperparâmetro que pode ser mudado em tempo real. Por fim, nós temos o quinto caso, que, como simulação, nós temos a análise de produtividade dos procuradores, que visa testar a multiobjetividade. No caso desse, o kernel é um problema de otimização e a família a qual foi sugerida foi de evolucionários e a técnica que foi recomendada foi a de NSGA2, né, que é para resolver problemas multiobjetivos, contextualizando a biblioteca que foi utilizada para a solução do problema. Aqui tanto foi usado o Origin como o PyMul, que é uma biblioteca para problemas multiobjetivos,
e buscando mostrar como se resolve problemas, que aqui é um problema de eficiência e eficácia, usando o Pareto para encontrar o melhor ponto, o ótimo global, que permita mostrar a melhor posição da solução, das várias possíveis soluções desse problema. Então, qual o objetivo desse protótipo? Foi verificar as recomendações feitas pelo kernel, lembrando que esse kernel desse framework é uma proposição de um algoritmo, tanto Q-Learning como Q-Deep Learning, o Q-Learning para selecionar a técnica e o Q-Deep Learning para fazer o aprendizado dos dados, para fazer a proposição ou a recomendação de ação, que é focado para os usuários ou para os especialistas de negócio. Mas para os especialistas em tecnologia, vem a recomendação da técnica. Então, como ele já tem o aprendizado, sabendo quais são as técnicas que pertencem a quais famílias e quais famílias resolvem quais os problemas, mesmo que o especialista em tecnologia não tenha o know-how ainda suficiente, o kernel vai apoiá-lo, indicando a técnica. Além disso, vem a proposição de 2 outras técnicas que podem ser utilizadas para verificar se a técnica recomendada pelo kernel ela realmente se mostra a melhor para a solução daquele conjunto de dados, para aquele problema. E com base nisso é feito o aprendizado com aquela técnica e depois é feita uma recomendação como ação para aquele conjunto de dados. Então, esse framework ele atende tanto a especialistas em tecnologia como especialistas em negócio. Esse framework também resolve problemas de todos os tipos, seja classificação, agrupamento, predição, associação, recomendação, causalidade. Esse framework ele também se propõe a trabalhar com múltiplas saídas. Então, ele propõe múltiplas saídas para que se possa daí se verificar a qualidade dessas saídas, a multimodalidade. E também ele se propõe a ser multiobjetivo, a resolver problemas de otimização, ou otimização simples, que só tem um objetivo, ou otimização de múltiplos objetivos, de 2 ou mais objetivos. Então, com base no framework que foi proposto em inteligência artificial e computacional para a solução de problemas esses, em específico, para o setor público, com foco ou com ênfase em compliance, para análise de conformidade, mostrada a possibilidade de se instanciar esse framework com essa prototipação. Agora, contextualizando o framework, né? Aqui a gente viu a prototipação da instância. Vamos entender, então, esse framework.